Larissa Manoela tem sido foco das atenções no YouTube, Instagram, Facebook, na TV, mas não por conta do seu inigualável talento, e sim por causa da briga entre ela e seus pais, Silvana e Gilberto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrevam também, tá bom? Participem dando a sua opinião a respeito desse assunto. Caso Larissa Manoela, à luz da constelação familiar sistêmica. Larissa Manoela ficou bem conhecida quando ainda era menina por trabalhar em cinema e televisão. Inclusive, ela fez a Maria Joaquina na versão brasileira da novela Carrossel no SBT. Hoje, com 22 anos, ela tem um currículo de dar inveja pelos seus papéis na TV, no cinema. Ela canta, dança, escreveu livros, é dona de empresas milionárias e é uma garota muito talentosa, um prodígio. E tudo isso que estamos aí falando se resume ao fato de que a Larissa Manoela não quer mais que seus pais administrem as suas empresas e nem a sua carreira, como eles vinham fazendo desde quando ela tinha apenas 4 anos de idade até o momento. Isso tudo porque, na averiguação feita pelos advogados sobre os contratos a pedido dela, ficou evidente uma partilha desigual sobre os lucros. Além disso, ela não tem prestação de contas sobre o seu patrimônio e, principalmente, ela não tem acesso aos bens a hora que quer, recebendo mensalmente apenas uma mesada dos pais para poder se manter. E neste domingo passado, que foi o Dia dos Pais, o Fantástico mostrou uma reportagem com a Larissa Manoela e na entrevista ela falou sobre os pais ficarem com a maior porcentagem, 98% dos lucros, e ela apenas com 2% de uma das empresas dela. Noutra, os bens são repartidos igualmente e numa terceira, ela tem 100%, mas os administradores são os pais. E durante a reportagem surgiram áudios das conversas com os pais gravados por ela. Em um dos áudios, a mãe dizia que não vai abrir mão de nenhum centavo, mesmo que seja chamada de mercenária, referindo-se ao cuidado que ela, Silvana, teve e tem com o dinheiro da própria filha, né? E no outro áudio, a mãe fala que nunca quis nada e que a filha só a vê como título de mãe, e ficou subentendido na fala da Silvana que a filha não mais a vê como mãe, que de fato ela é. Em outro áudio, a própria Larissa pede para o pai fazer uma transferência para a conta dela para ela poder comprar milho, sorvete, mate durante o tempo que ela iria ficar na praia. Isso parece um tanto quanto inverossímil, afinal a Larissa Manoela tem cartão Black, já fez várias viagens para Disney, compra roupas, bolsas e acessórios de grifes famosas. As divergências se intensificaram depois do namoro com André Luiz, é fato, mas segundo ela, essa situação já incomodava há muito tempo. E por fim, a Larissa Manoela disse na entrevista que não quer entrar na justiça contra os pais e que ela deixa o seu patrimônio acumulado em 18 milhões para eles, começando do zero, sem os pais daqui para frente. E para resumir a ópera, alguns defendem os pais, a maioria parece que a defendem, mas eu não estou aqui para atacar nem defender nenhum dos lados. Eu acho que em famílias tem questões conflituosas e no caso dessa família, os pais assumiram também o papel de empresários, abrindo mão de suas carreiras para que a filha tivesse toda a proteção enquanto ela crescia na sua precoce carreira. E vamos combinar, a Larissa Manoela não seria esse sucesso todo se não tivesse tido uma boa base familiar. Ninguém chega ao topo sozinho, né, gente? E não é só questão de sorte, mesmo tendo todo o talento do mundo, é preciso uma boa estrutura, uma rede de apoio, trabalho, dedicação, disciplina. E essa é a receita do sucesso que muitos desconhecem. Quantos talentos passam despercebidos porque não tiveram a mesma oportunidade? Mas como eu falei, não estou aqui para julgar ninguém, eu apenas quero destacar alguns pontos importantes. E primeiro, essa exposição exagerada na mídia não é positiva para o relacionamento dela com os pais.
e está gerando audiência, mas no futuro vai se perceber que essa exposição cobrou um custo emocional muito alto. Eu percebo um emaranhamento nos papéis dessa família. Uma filha que assumiu ganhar dinheiro à frente dos pais com o seu trabalho. Uma mãe e um pai que se tornaram empresários dessa filha, abdicando de ganharem o dinheiro por meio de suas próprias carreiras individuais, né? Tudo para que essa filha chegasse mesmo ao estrelato da fama. Porém, para que haja felicidade real em uma família, é preciso observar algumas leis sistêmicas sem as quais é passível de seus membros se depararem com grandes dificuldades. À luz da constelação familiar sistêmica, essas leis são pertencimento, hierarquia ou ordem e equilíbrio. Primeiro, a lei do pertencimento. Dentro de uma relação familiar, cada um de nós pertence a um lugar dentro desse grupo. Porém, quando alguém é excluído do sistema familiar, outro membro, sem saber, representa aquela pessoa excluída. Por exemplo, alguém lá do passado ancestral de um sistema foi expulso de casa, seja porque bebia, ou seja, uma filha que fugiu para casar com alguém que a família não aprovava de jeito nenhum. Essas são pessoas que foram apagadas de seus sistemas de origem, renegadas por seus pais e irmãos. O que acontece é que fica registrado um abandono, um lugar vazio no campo mórfico dessa estrutura familiar. E esse tipo de abandono reverbera nas gerações futuras. Tem sempre um filho ou filha que traz o mesmo desafio e que os familiares vão dizer: olha lá, igualzinho aquele tio, igualzinho aquela tia. Como resolver isso? Essas pessoas precisam ser acolhidas no sistema e não julgadas, ajudadas na medida do possível e não excluídas como fizeram com seus ancestrais. E o ancestral excluído precisa ser reconhecido e reverenciado. Assim esse ciclo de abandono se encerra. Será isso que está acontecendo com a Larissa Manoela? Um namorado não aprovado pelos pais e por isso ela está se sentindo abandonada e tomando decisões drásticas e precipitadas? Não sei, pode ser, mas acho que não é somente isso. E a segunda é a lei da ordem ou da hierarquia, quando um membro ocupa o lugar que é do outro na família. Exemplo, quando um pai não toma posse do seu papel na relação familiar, a mãe, além de cumprir com as obrigações de mãe, assume também a posição do pai na tentativa de suprir todas as necessidades dos filhos e do lar. E se ela assume a posição de pai, quem vai ser a mãe? Ela não pertence mais ao seu lugar de mãe. Quando um membro ocupa o lugar do outro, gera um desequilíbrio, pois quebra a ordem e fica um vazio na hierarquia familiar. Ela precisa assumir o papel de mãe, o lado feminino, e dar ao lado masculino a oportunidade de se redimir. E é claro que toda regra tem exceção. Se o pai não se redime por opção ou por ser uma ameaça à família, o que a mãe precisa fazer é contar a verdade sem apagar esse pai da memória dos filhos. Assim, orientando sobre a incapacidade do pai, mas que ele não deixa de ser o pai, e explicando que ela é somente a mãe, ninguém mais irá assumir o papel desse pai na hierarquia familiar. Ele não foi proscrito, ainda é o pai, ainda que não exerça a sua função nesse sistema. Deve ser reverenciado mentalmente pelos filhos de forma simples, é só dizer: eu vejo você, te aceito como pai, gratidão por ser meu pai, seja feliz como achar melhor, mas sempre terá um lugar em mim como meu pai. Eu sei, é controverso, mas pensa na criança, ela sabe quem é o pai, ainda que ele não esteja presente. Quando ela crescer, poderá decidir sobre ir atrás do pai ou não, em vez de crescer dizendo que nunca teve pai. Gente, sempre com reservas, tá? Cada caso é um caso. E tem o terceiro, a lei do equilíbrio. E esse equilíbrio é referente ao dar e receber, que precisam ser equivalentes. Muitos dirão, cada um dá o que tem, certo? Verdade. Mas vejam bem, vocês já repararam situações bem estranhas em alguns casamentos que ninguém vê explicação para determinados comportamentos?
Por exemplo, uma moça linda e rica que se casa com um rapaz de família humilde que ainda está começando a vida. Até aí tudo bem, nem todo mundo tem que ser rico. Contudo, depois do casamento, ela supre todas as necessidades desse marido em todos os sentidos. Ela compra casa, mobília, carro, paga as despesas, a faculdade do marido e assume os gastos extras, os passeios e etc. E com o que esse marido vai participar? Quando ele vai assumir as responsabilidades da casa, se ele não doa nada de si, como tempo, dinheiro, trabalho em prol da relação, a tendência desse cônjuge é ir embora num futuro bem próximo. Ele não precisa investir nada e quanto menos ele dá, mais ela doa. Se ele não tem cobrança sobre doar, se ele deixa de sentir interesse e não aguenta essa relação por muito tempo. Assim que se forma na faculdade, ele larga tudo e vai embora. Por quê? Porque a relação fica totalmente em desequilíbrio, sem equivalência. Quando um cônjuge só recebe e o outro sempre dá, aquele que só recebe não tem função e não ocupa o seu papel na relação. O oposto também ocorre quando o marido dá de um tudo para a mulher e ela só vai às compras, passeia, viaja, enquanto o marido trabalha. Qual o papel dela na relação? Enfeite? Moldura? Ninguém suporta ser um objeto na relação. Logo, a mulher, mesmo levando uma vida de princesa, larga do marido e vai embora. E no caso da Larissa Manoela, eu estou vendo aí um desequilíbrio na hierarquia familiar. Em sua mente inconsciente, ela assumiu o papel dos pais quando se tornou a provedora da casa através do dinheiro e dos bens que ela angariou. Claro que os pais a ajudaram sendo o esteio dela, mas ela deixou de ser filha em algum momento para ser a provedora. Agora, na prática, ela continuou sendo vista pelos pais como a menina que sempre foi protegida por eles, a galinha dos ovos de ouro, ainda que ela não tenha sido a única a trabalhar em prol dessa empresa. Há uma necessidade nesses pais de a conservarem pequena, adolescente, dependente deles, por isso a mesada, por isso o controle. E mesmo ela sendo a principal provedora dos bens dessa família, eles a querem presa ao núcleo familiar. Então, quando os pais retêm os filhos para si, gera ressentimentos neles. E a raiva dá vazão a atitudes hostis, impensadas e aumenta a necessidade de sair, fugir, seguir o próprio rumo. Por outro lado, ela é filha única, portanto, mesmo eles usando os bens como usos e frutos, é tudo dela. Ela é a única herdeira. Eu vejo que a empresa se emaranhou com essa família. Bom, gente, tem muita coisa aqui, mas tem algo muito importante que eu preciso dizer a Larissa Manoela. Você um dia será mãe e talvez sendo mãe você possa vir a compreender o comportamento exagerado dos seus pais. Sabe por quê? Isso é muito importante você entender, Larissa Manoela. Porque o pai e a mãe são os pilares da vida segundo a constelação familiar sistêmica. Aceitar os pais com todas as suas fraquezas e defeitos nos fortalece para recebermos a plenitude da vida. A mãe é o nosso primeiro relacionamento com o mundo desde o momento da concepção. Ela é a provedora da felicidade mais profunda, pois foi naquele útero onde nos sentimos mais acolhidas. Não há maior acolhimento que o útero materno. Com a mãe recebemos a energia, o fluxo do sucesso em todos os outros relacionamentos. A conexão com a mãe proporciona a amorosidade, o acolhimento, a alegria genuína, a leveza e a aceitação do nosso destino. Se traduz na força poderosa que nos leva a ocupar o nosso lugar no mundo e chegar ao sucesso na carreira profissional. O poder de sedução e a capacidade de manifestar carinho vem desse instinto feminino herdado de nossas mães. A mãe representa a carreira, o sucesso tem o rosto da mãe. A falta de conexão com a mãe gera dificuldade nos relacionamentos, traz tristeza, solidão, sentimento de abandono e causa dificuldade na carreira. Por sua vez, a conexão com o pai nos traz a segurança na vida em todos os sentidos.
Como poderemos ocupar o nosso lugar na vida sem a segurança? O poder de decisão provém do Pai. Qualquer escolha que fizermos dependerá dessa segurança e desse poder de decisão interior. O Pai traz a confiança em si mesmo e nos outros, e essa fortaleza interior nos conecta com a energia do dinheiro. O Pai é a conexão com o dinheiro e com a independência na vida em qualquer circunstância. É a força que nos impulsiona a agir, a buscar, a defender-se, a enfrentar. A falta de conexão com o Pai traz fraqueza perante a vida e não se sente reconhecida, né? São mulheres fracas perante os homens, homens submissos às mulheres. Por isso é muito importante reverenciar pai e mãe, reconhecer a grande importância que eles têm em nossas vidas. Também devemos reverenciar os nossos ancestrais, reconhecendo sempre os que vieram antes de nós. Principalmente devemos reverenciar pessoas contra quem se cometeu injustiças no sistema familiar. Podemos perdoar quem nos ofendeu também, embora não nos caiba julgar, mas principalmente devemos nos perdoar. E tem uma mensagem do tarô para Larissa Manoela, e para encerrar aqui, pessoal, eu tenho uma mensagem do tarô aqui para Larissa Manoela, tá? Já embaralhei como sempre, eu quero deixar uma mensagem para essa situação, um recadinho, tá? Que vai ajudar, ou pelo menos para nos deixar com uma certa clareza, né? A respeito desse assunto. Então, referente ao que está acontecendo com a Larissa Manoela, o que o tarô tem a nos dizer, não só com ela, mas com os pais também, né? Ela com os pais, essa situação toda. Bom, gente, olha, recado aqui para Larissa Manoela é o mundo. O mundo que é a vitória máxima, né? A apoteose, a conquista, ela tá no topo, né? Ela tá na crista. Só que aqui, ó, é o carro. Ela precisa tomar cuidado como ela está se conduzindo nessa ascensão meteórica, né? Então, cuidado para não atropelar tudo. Não precisa também ficar paralisada. Mas cuidado para não atropelar tudo, tá? Aqui é o carro, aqui é o mundo. E vamos aqui no íntimo. No íntimo, ela ainda é uma criança, né? Ela tem 22 anos, ela ainda é muito jovem, criança no modo de dizer, né? Ela é muito jovem, adolescente, tá descobrindo o mundo e ela quer começar, ela quer um ponto de partida, ela quer um novo começo, né? Ela quer levar uma vida agora de adulta, ela tá buscando esse amadurecimento, né? Ela quer chegar a ser a dona da própria vida e gerir suas empresas, né? Aqui é a papisa. Aqui é o mago, aqui é a papisa, ou seja, tomar as rédeas da própria vida e ter poder para isso. Ela quer conquistar a liberdade financeira através do próprio trabalho, que ela tem feito sempre, né? Mas agora sem os pais seguindo, né? Que é o louco, seguindo a vida dela, indo em frente do destino, à frente das coisas que ela quer buscar, né? Assim, não tem nada de ruim até aí. Ela tá indo em frente, ela quer ir olhando para frente, né? E ela precisa buscar um equilíbrio, ter bom senso. Isso que é mais importante, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Na medida certa das coisas. Então, não atropelar e ter a medida certa das coisas. Então, a conclusão aqui é que ela vai chegar, sim, a gerenciar a própria empresa, né? Tá contando com o apoio do namorado aqui, né? Que antes ela tinha a mãe e o pai, e eles ainda estão aqui, embora ela siga a vida dela sozinha, agora eles vão assumir mais a função de pais, né? Ela a mãe, ele o pai, e ela sendo a criança que eles sempre amaram, né? Então, assim, comedimento. Tá, Larissa Manoela? Cuidado para não atropelar, cuidado com a exposição na mídia, preserva mais a relação com os pais, né? Tudo vai estar sendo encaminhado da melhor maneira possível para todos, tá? Tem nada de errado, é só seguir em frente e talvez aí tudo isso tenha dado mais ibope para a própria Manoela, aí, Larissa Manoela.
Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês. Obrigada pela participação. Deixa aí seu comentário. Dê a sua opinião a respeito desse assunto, né? Sem ofensa, com respeito também, né? E não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Pelo amor de Deus, deixa o like, tá? E é isso. Agradeço a todos vocês. Partiu Nova Vida e um beijo no seu coração. Um beijo, Larissa Manoela, e para os pais dela também. E sucesso para todos.